neste capítulo de Lucas, eu confesso que a minha vontade era pregar em outra parte, falar de outro assunto, quem sabe, ou trazer algo que tivesse na minha mente, que tivesse preparado, quem sabe um dia, 2 dias antes, quando me foi feito o convite, né? E voltando a ler a minha Bíblia agora, eu me deparei com esta parte e olhando em volta deste templo, deste lugar, e vendo a alegria dos irmãos ali atrás, conversando, né? Por ele também sentir o prazer de estar fazendo a obra de Deus. Porque, queridos, o capítulo 10 de Lucas, ele nos traz alguns ensinamentos. Aleluia. Primeiro ele envia os 70, no capítulo 10, no verso 1, lá no versículo 13, ele vai trazer que, ai das cidades impenitentes, ele vai falar daqueles que não aceitam, né, os que não aceitaram, né, a pregação. E no verso 17 ele vai falar da volta, daqueles que voltaram da obra. No verso 25 ele vai falar do samaritano, né, daquele que encontra o seu próximo, quem é o seu próximo, né, aquele que está caído no caminho, né? E lá no final, se eu não me engano aqui no verso de número, aleluia, 38, ele vai trazer Marta e Maria, né, falando da preocupação com tantas coisas, né? E vai dizer que para que se preocupar com tantas coisas se nos é necessário apenas uma, né? Então, queridos, o que vamos aprender aqui neste capítulo 10 de Lucas, ou o que eu vim enxergar e compreender desse capítulo, aleluia, que primeiro ele vai enviar os seus servos para uma grande obra, né? Ele vai capacitar, ele vai abrir a mente, o entendimento, ele vai dar poder, vai dar sabedoria, né, para que façam a obra dele. Glórias a Deus, aleluia. Mas, queridos, como podemos fazer a obra, aleluia, se não tivermos amor por ela, se não tivermos amor pelo nosso próximo, não é? Como poderemos fazer a obra em um lugar, muitas das vezes, porque não sabemos aonde nós seremos enviados para fazer uma obra? Quem sabe alguns tomam para si o desejo de fazer a obra de Deus, né? Mas escolhe primeiro, quer primeiro escolher um lugar para ir fazer a obra, né? Ele não quer ir a um lugar ribeirinho, ele não quer ir ao interior, ele não quer ir em um lugar onde não tem uma internet, ele não quer ir a um lugar onde não tem recursos, né? Para que ele possa satisfazer o seu desejo de fazer a obra, porque o desejo é seu, o desejo é seu, em seu coração. Mas quando Deus envia o servo, e este servo tem no seu coração o desejo de fazer realmente a obra de Deus, ele não olha para a dificuldade, ele não olha para aquilo que não tem, porque ele vai chegar e não vai encontrar nada, a não ser o trabalho, a não ser as almas para cuidar. E a partir dali vai haver um processo de construção, um processo trabalhoso, e para se construir dá trabalho. E a palavra vai dizer que rogai ao Pai para que ele envie obreiros, ceifeiros para a obra. Mas como o Pai enviará se não rogarmos, se não pedirmos? Como o Pai mandará se não pedirmos a Ele que envie homens capacitados por Deus para fazer a obra? Porque não quero aqui engrandecer a ninguém, mas eu quero elogiar, porque posso contemplar o fruto do esforço do servo, aleluia, que tem amor pela obra de Deus. Porque eu confesso, queridos, que no pouco tempo que voltei para a casa do Senhor, aleluia, estive um tempo distante, né? Fui o filho pródigo, saí um tempo, mas voltei e o Pai me recebeu. E nesse período eu tive experiência com pessoas, aleluia, que eram obreiros, sim,
amor pela obra. Não demonstravam amor pelo campo, porque o Senhor ele mostra o mundo como um campo que precisa ser ceifado, que precisa ser colhido. Um campo onde há pressa, o Senhor tem pressa em colher os frutos, porque aquele que trabalha com a lavoura, ele sabe que se passar do tempo, ele perde a colheita, estraga o fruto. Então é necessário que haja trabalhadores para ceifar, para colher os frutos. E Deus compara o mundo como um grande campo, onde há muitos frutos para serem colhidos, onde há muitas almas para serem resgatadas. E Deus precisa de homens, aleluia, porque eu disse que para pregarmos precisamos sentir a palavra para poder levarmos. Porque através da palavra nós conseguimos sentir o amor de Deus pelas almas. Nós conseguimos ser sensíveis à palavra de Deus e nos sensibilizar com os demais. Se não houver sensibilidade no coração do obreiro, do ceifeiro, ele não tem como ser um bom trabalhador. Aleluia, Deus. Sabemos que aquele que trabalha no reino de Deus, ele não busca o seu pagamento neste mundo. Ele não busca, ou ele não enxerga, ele não almeja o pagamento pelo seu trabalho nesta vida. Nós que fazemos a obra, nós que nos doamos à obra, nós sabemos disso. Que os nossos olhos, o nosso foco, ele não está em bens neste mundo. Não. Mas o nosso foco, aleluia, é naquilo que o Senhor tem preparado para os dias vindouros. O que o Senhor nos tem preparado é um tesouro nos céus. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, também está o nosso coração. Então o nosso coração, ele tem que estar voltado àquilo que ainda está no alto, aquilo que ainda não recebemos, aquilo que ainda não podemos ver, contemplar. A palavra diz que o que está preparado para aqueles que amam o Senhor, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e ainda nem sequer chegou ao coração humano. Mas nós sabemos que, a partir do momento que entregamos a nossa vida e nos doamos à obra de Deus, aleluia, nós já sabemos que o que é nosso está guardado nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala que bem-aventurado, né, são os pobres de espírito, são os simples, porque deles é o reino de Deus. Ele não diz que vai ser, ele diz que é o reino de Deus. Este reino que para nós, ele não está distante. Sabemos que ele está cada dia mais perto. Para nós que perseveramos, para nós que continuamos na caminhada, sabemos que cada dia o reino está mais perto, porque Jesus está também às portas. A palavra diz que o fim viria quando o evangelho fosse pregado a toda criatura. Aqui também se cumpre essa palavra. Chegamos aqui para pregar o evangelho. Deus usa este homem para trazer o evangelho. Me alegro em ver crianças, famílias aqui dentro, quem sabe que antes não tinham um lugar para congregar, não tinham um lugar para ouvir a palavra. Glória a Deus. Um povo sedento da palavra, sedento de adorar a Deus. E hoje Deus usa os seus servos, os seus ceifeiros, os seus obreiros para trazer a palavra neste lugar. E bem-aventurado é aquele que ouve e crê. Bem-aventurado é aquele que recebe e guarda em seu coração. Bem-aventurado é aquele que recebe a Cristo como seu Salvador. Glória a Deus. Queridos, é muito maravilhoso o que acontece aqui neste lugar. Um certo dia Paulo está pregando e vai dizer assim, que o que ele prega, aleluia, ele não prega com sublimidade de palavras, mas ele prega o poder de Deus. Queridos, eu tenho uma forma peculiar de trazer a mensagem. Eu não sou de gritar, eu não sou de muitas palavras difíceis, porque
Eu creio que não precisamos disso para anunciar a Cristo. Porque Glória a Deus. as pessoas testemunharam, as pessoas louvaram, todos cultuaram a Deus. Agora o que precisamos fazer e o que precisamos trazer ao povo que ouve sabedoria para que venham guardar e manter em seu coração aquilo que é pregado dentro deste tempo. Aquilo que é deixado de ensinamento dentro deste tempo para as famílias, para que o que é deixado, para que a semente que é deixada a cada culto neste lugar, ela venha dar frutos dentro do seu lar, ao lado da sua casa. Porque quando nós formos daqui para a nossa casa, mas nós queremos deixar sementes aqui, para que elas possam dar frutos através da vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Porque quem sabe no próximo culto você pode convidar o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente e dizer a ele: irmão, eu fui lá na igreja e ouvi